O design não mudou, né? Tem quase 10 anos esse modelo aqui e esse acabou de ser lançado aí com o novo chip M2 Pro. Pronto, configuração inicial feita e estamos aqui no Mac Mini. Bora rodar um benchmark aqui? Muito bem, senhoras e senhores, acabou de chegar uma caixa aqui no Loop Infinito com nada mais nada menos do que o novo Mac Mini M2 Pro. Essa caixa veio direto da Go Imports pra gente fazer um unboxing e também falar um pouquinho sobre esse produto que vocês tanto perguntam. Então roda a vinheta e vamos nessa! E para começar esse vídeo eu tô com essa caixa diferentona aqui, porque essa é a caixa que você recebe na sua casa quando você compra com a Go Imports. Então o produto vem super embalado com diversos lacres de segurança, ó, para garantir aí que seu produto vai chegar certinho. goimports.com.br tem o cupom do Loop que te dá R$100 de desconto nas compras acima de R$2.000 e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa grande parceira que está conosco aqui, ó, há muito tempo no Loop Infinito. Go Imports, sim, é confiável. Inclusive esse meme nasceu aqui no Loop Infinito, porque é confiável sim. Então vamos lá. Essa caixona bonita veio direto da Go Imports. Tem uma outra coisa aqui muito importante que vocês perguntam quando compra na Go Imports. Vem nota fiscal do produto? Sim, já faz um tempo que todos os produtos... Eita, ó o ASMR. ASMR. Rapaz, mas tá muito bem embalado isso. Aê! Ó, isso daqui, ó. Nota fiscal aí do produto, ó, Mac Mini M2 Pro 16GB, 512GB de armazenamento. Então vem aqui a nota fiscal no valor que você comprou lá no site, que costuma ser um bom negócio. Tudo certinho, tem a nota aí, qualquer problema você pode resolver. E já vamos com o unboxing, ó. Vou romper os lacres de segurança aqui. 1, 2, 3 aqui embaixo e 4. Bem embalado mesmo, hein? Vou abrir essa caixa super embalada aqui, ó, e tá aqui a caixa do Mac Mini, olha lá, Go Imports aqui do lado, ó, vem com o papel deles aqui, eu já vou mostrar pra vocês, e veio um brindezinho, ó, veio um brinde assim, quando você faz uma compra que tem um valor mais alto lá, ou você compra com uma certa frequência, eles mandam um brindezinho pra você. Olha só, aqui veio uma garrafinha, ó, Go Imports, olha lá que bonita. Então assim, pra saber se você vai ganhar a garrafinha ou não, dá uma olhadinha lá no site, vou deixar ela aqui, ó, pro resto do vídeo. Agora com licença que eu vou jantar esse unboxing aqui. E olha aí. Ah, o que veio aqui, ó, é uma sacolinha da Go Imports. Mas tem uma cartinha aqui também, ó. Nós temos aqui, ó, olá, a espera acabou. Olha aí, tem uma cartinha quando você compra lá. Vem um toque especial, né? Isso é bem bacana. Então a gente tem a cartinha aqui da Go Imports, tem a sacolinha aqui, ó, com todas as redes estão aqui. Tem até o WhatsApp aqui, você pode comprar lá pelo WhatsApp também. E vamos ao Mac Mini M2. Mas por que a gente pegou um Mac Mini aqui no Loop Infinito? Bom, aqui nós temos a nossa produtora também, que é o Loop Studio. E nessa produtora nós temos um estúdio de áudio. Esse estúdio de áudio rodava com um Mac Mini, que é esse menino aqui, ó. Esse Mac Mini é bem antigo. Ele tem um chip Intel de 4ª geração, então é um Intel Core i5 de 4ª geração. E ele já tava, ó, dando uns probleminhas, a ponto que a gente tirou ele do estúdio e começamos a usar esse Mac Pro aqui, que é de 2013. Só que tava melhor que o Mac Mini, mas faz um tempo que a gente tá querendo fazer um upgrade, porque essa máquina aqui, ó, caraca, já tem 10 anos o Mac Pro cafeteira. Mas esse design aqui era legal demais, hein? Ó, que você puxava aqui do lado, ó, levantava a tampa e tinha lá, ó, 2 GPUs aí dentro. Que negócio legal. Pena que não envelheceu bem. Dá pra fazer upgrade, né? Grande ideia, né? Fazer um computador pra Pro que não dá pra fazer upgrade. Então assim, o Nanete foi guerreiro por muito tempo com esse i5 de 4ª geração. Aqui dentro tinha 16 GB de RAM e um SSD com 512 GB de armazenamento. E o uso de um Mac Mini num estúdio de áudio como o nosso é um uso bem específico. A gente precisa basicamente de uma máquina que consiga rodar o Pro Tools de uma forma bem confiável, de uma forma bem estável, sem dar problema, sem dar pau e com 2 saídas
saídas de vídeo, né, para 2 monitores. Essencialmente é isso que a gente precisa. Então esse carinha aqui deu conta desse trabalho por muito tempo e finalmente chegou a hora de um upgrade. A gente ia atualizar pro Mac Mini M1, mas aí a gente achou um preço legal lá na Go Imports e já aproveitou para pegar um modelo com M2 Pro que acabou de sair, que tem 16 GB de memória unificada e 512 GB de SSD. E eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho desse Mac Mini com o M2 Pro, também vou comentar sobre o M2 e também o M1 para você que está procurando um Mac Mini. Mas antes de mais nada, vamos fazer um unboxing desse Mac Mini. Vamos tirar aqui as linguetinhas e... ah lá! O design não mudou, né? Aquele ali é bem antigo e a gente continua aí com esse mesmo design. Aqui a gente tem essa proteção, esse adesivão aqui embaixo, ó, vou puxar ele aqui. E também essa proteção aqui nas conexões dele aqui atrás, olha só. Vou puxar aqui também, tá lá. E vamos ver o que mais nós temos nessa caixa. Eu acho que é só o cabo de força. Ó, aqui tem a papelada, o adesivão, ó. Esse aqui não é adesivinho não, ó, o tamanho do adesivo. Na cor do Mac também. Esse daqui é a cor mais tradicional, né? Cinza, prateado. E a gente tem aqui também o cabo de força, era isso mesmo. Olha só, e detalhe, apesar desse cara ter uma origem norte-americana, pelo que eu tô vendo aqui, né? O cabo ele tem um padrão aí Estados Unidos. Você comprando na Go Imports, você tem a nota fiscal e a garantia aqui no Brasil. Então, mesmo que venha um modelo que seja nos Estados Unidos, você vai ter a nota fiscal para não ter nenhum problema. Isso é muito importante deixar claro aqui no vídeo. A única coisa que você vai precisar é de um adaptador de tomada, mas pela economia que você faz comprando ali, ao invés de pagar 50% a mais no site da Apple. Não sabe que a Apple não manda produto pra cá. Eu falo a verdade mesmo! Olha só, colocando lado a lado, eles são idênticos mesmo, né? Esse modelo aqui é um modelo Intel antigo, tem quase 10 anos esse modelo aqui, e esse acabou de ser lançado aí com um novo chip M2 Pro. E eles têm, basicamente, ó, é a mesma espessura. Eu acho que eles estão aproveitando a mesma carcaça mesmo. A Apple gosta de fazer isso, né? Um monobloco de alumínio aqui continua o mesmo. E na parte de baixo, ó, tá igual. A gente tem esse círculo aqui, né, para ter o acesso aí aos componentes internos. A principal diferença é que isso tinha uma utilidade, né, na era dos Macs Mini com Intel, que você podia abrir aqui, trocar SSD, trocar memória RAM. No caso dos modelos desde o M1, você não pode fazer nada disso, né? Você comprou e é aquilo, não dá para fazer nenhum tipo de upgrade. Então é importante comprar um modelo já considerando as configurações definitivas. E vamos falar um pouquinho aí sobre as conectividades. Tem bastante aqui, olha só. Nós temos o botão de força para começar, o conector de força, que a gente usa esse cabo clássico aqui, com 2 pinos. Lembrando que a fonte é interna no Mac Mini, não é externa como em notebooks, por exemplo. E essa máquina tem um consumo de energia baixíssimo, graças ao chip ARM. Nós temos aqui a tecnologia do chip, que é igual a de smartphone, um baixíssimo consumo de energia. Em standby, quando você não está fazendo nada, é 7 watts apenas. Agora, quando ele está com uma carga de 100% na CPU, chega a no máximo 50 watts de consumo. Agora, continuando aqui, o conector de rede, né, o RJ45 aqui, traz uma porta aí de 1 GB, 4 conexões Thunderbolt, que também são USB 4.0, então você pode usar aqui como USB com uma banda de 40 GB, tanto na Thunderbolt quanto na USB tipo C, e uma porta HDMI, além de 2 portas USB no tipo A mais convencional. Tem também aqui uma saída de áudio para você ligar fones de ouvido ou caixinhas de som. Um detalhe importante sobre as conectividades é que essa geração do Mac Mini foi lançada com 2 chips. A gente tem o M2 e esse cara aqui que é o M2 Pro. No caso do M2, nós temos uma diferença nas conectividades, porque ele tem apenas 2 portas Thunderbolt, ao invés de 4 portas Thunderbolt desse modelo mais parrudo, e o modelo M2 suporta apenas 2 saídas de vídeo, 2 monitores 4K, né? Até 4K. Esse cara aqui suporta até 3 monitores 4K, então é importante saber dessas limitações. Tem essas diferenças além do chip, né, que é o M2 pro M2 Pro. Tem essas diferenças aí na conectividade. Aqui na frente a gente tem aquele buraquinho aqui do LED, né, indicador se ele tá ligado, desligado ou se ele deu algum problema. E agora, para continuar esse vídeo, eu vou ligar ele aqui. E vamos ligar!
Ó, barulhinho clássico, acendeu o LEDzinho aqui. Tô com o meu monitor aqui posicionado, é o que tinha aqui, ó, um belíssimo monitor gamer da Cooler Master, que é o GM27 com tela curva. Esse modelo Full HD com um design bem bacana e também esses LEDs bonitões atrás, ó, que design legal. Gosto muito desse monitor e a gente usa bastante aqui no Loop Infinito, nos bastidores. E calma, fanboys, calma. Lá no estúdio ele vai ser usado com um Thunderbolt Display. É antigo o Thunderbolt Display, mas é um monitor. É do ecossistema, monitor, teclado, mouse e Apple. É aqui que a gente é vida louca, né? E olha aí, por falar em ecossistema, estamos na tela de início e ele fica sugerindo, ó, ligue o seu teclado, o seu Magic Keyboard ou o seu Magic Mouse sem fio para fazer a conexão automática nesse primeiro momento. Mas como eu tô sem nenhum aqui agora, a gente vai o quê? Ó, todo o dinheiro foi do Mac. Sobrou teclado e mouse, sobrou só o Lenovão aqui, ó. Kit de escritório aqui da Lenovo, que eu uso todo dia aqui no Loop. Maravilhoso. Nunca me deixou na mão. Vou conectar o donglezinho aqui atrás. Dongle conectado e hello! Olá! Vamos fazer a configuração inicial. Para quem tem curiosidade sobre como é, né, a configuração inicial do Mac, eu vou passar rapidinho aqui por ela. Então, bora lá. Idioma: português. Brasil. Desculpa, Nuno. País ou região: Brasil. Tratamento você escolhe, se é feminino, masculino ou neutro. Com várias pessoas vão operar o estúdio, vou deixar em neutro. Continuar, beleza. Não preciso de acessibilidade nesse momento. Vamos conectar aqui numa rede Wi-Fi. Ah, e um detalhe importante que eu não mencionei, esse Mac Mini, ele tem uma caixinha de som aqui dentro só para você ter como referência. Então agora ele deu um errinho aqui, ele faz um barulhinho. Então não é um áudio bom para você trabalhar, mas é o suficiente para você saber se está acontecendo alguma coisa até você conectar ali no seu setup ou se der algum problema no seu setup. E já temos a atualização, olha só, macOS 13.2.1. Mais tarde eu atualizo, não agora no vídeo. Dados e privacidade, não vou fazer nenhuma migração, a gente vai configurar como novo. Também não vou colocar ID Apple nesse momento, vou ignorar. Termos e condições, já li, aceito tudo. Vou criar a nossa conta aqui do Loop, colocar uma senha. E agora, serviços de localização, vou deixar ativado também. Análise, não tô afim hoje não. Tempo de uso, a gente não usa muito isso também, então vou deixar para lá. Escolha a aparência. Olha só, eu escolheria escura, mas o Júnior da NET odeia modo escuro, ele não gosta. Uma pena, né, para ele, mas enfim. Então eu vou deixar aqui no claro, porque ele vai usar muito mais esse Mac do que eu. Beleza, tem aqui o assistente de configuração do teclado, só pressionar uma tecla aqui do lado do Shift, para ele identificar o teclado. Vou ficar perdido. Aliás, põe aí no YouTube como configurar o teclado do Mac brasileiro, português e tal. Você vai cair num vídeo uma carinha familiar, mas não muito, mas vê aí depois. Então pronto, configuração inicial feita e estamos aqui no Mac Mini já configurado. E olha só, aqui sobre esse Mac a gente tem as informações, então esse modelo aqui ó, com o chip M2 Pro e 16 GB de memória dedicada. Além de, é claro, como eu já comentei, 512 GB de SSD. Aliás, sobre as configurações, ó, eu tô aqui no site da Apple, nós temos então 3 modelos que estão à venda, fora as personalizações que podem ser feitas em cada um deles. Então agora eu quero comentar um pouquinho sobre isso e as diferenças para você que está interessado. No caso do M2, a gente tem a CPU de 8 núcleos e a GPU de 10 núcleos. O M2 Pro, ele traz uma CPU com 10 núcleos e a GPU de 16 núcleos, ou seja, temos 2 núcleos a mais aí de CPU e 6 núcleos a mais de GPU. Os núcleos adicionais de CPU fazem uma pequena diferença no desempenho. Eu digo uma pequena porque é algo que você vai ter que medir para perceber. No uso do dia a dia ou até mesmo para vários trabalhos, não vai fazer diferença. Agora, a GPU, a gente tem 6 núcleos a mais, né? 60% a mais de núcleos. Então, pode fazer uma diferença maior na hora que você estiver trabalhando com aplicações gráficas. Mas isso não quer dizer que 10 núcleos é ruim. Pelo contrário, 10 núcleos já é o suficiente. Até para quem trabalha com edição de vídeo, render em 4K, já dá para o gasto. Então, eu recomendo o M2 Pro só para quem precisa de um desempenho gráfico mesmo. Para o nosso uso aqui, o M2 já daria conta. Mas como a gente quer deixar essa máquina à prova do futuro, né? A gente quer que ela fique lá 10 anos sem ter que fazer nenhum upgrade, então a gente já optou pelo modelo M2 Pro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a memória RAM. Nos modelos que a Apple vende aqui com o M2, a gente tem apenas configurações com 8 GB, né? O M2 Pro é o primeiro que vem com 16 GB. Mas você
pode, né, na hora que você selecionou ele aqui, ir lá e personalizar para colocar 16 GB. Então, se eu seleciono aqui, por exemplo, ó, o modelo M2 de entrada, aí eu vou aqui, ó, personalizar, eu posso colocar mais memória, posso colocar até 24 GB. É R$2.000 cada 8 GB de memória RAM. A memória RAM mais cara do Brasil. Mentira que tem umas que são mais caras ainda, hein? E eu já vi muita gente reclamando por aí disso, que o modelo de entrada vem apenas com 8 GB, que 8 GB não é o suficiente, e muita gente fala isso sem nunca ter usado um computador Apple com Apple Silicon, com essa tecnologia de chip ARM, o System on a Chip, que tem a memória unificada, similar ao que a gente usa em smartphones. Então, assim, 8 GB para você usar no dia a dia é mais do que o suficiente nessa plataforma, tá? Essa é a minha opinião. Eu usei por muito tempo um MacBook Air M1 que tinha 8 GB de memória e ele desempenhava melhor do que notebooks que eu tenho com 16 GB. A história é muito parecida com aquela história do iPhone. Ah, o iPhone tem metade da memória RAM do que os concorrentes Android topo de linha. E ainda assim, a gente não reclama no uso do dia a dia, ou até mesmo no uso para trabalho. Aqui a mesma coisa, 8 GB num Mac Mini M1 ou M2 ou M2 Pro não é a mesma coisa que 8 GB de memória RAM em um PC com Windows, notebook ou PC convencional. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Então aqui o uso da memória é feito de uma forma muito mais eficiente e, assim, para a maioria das pessoas 8 GB vai ser o suficiente. Mas, se você está trabalhando ou você tem um uso específico ali, não, esse programa, o Pro Tools que a gente vai usar, vai comer mais memória. Então, vai para 16 GB, que é o nosso caso. Então essa é a dica, porque dependendo do seu trabalho, você pode precisar até de mais, né? 24 GB, mas aí você já vai saber exatamente o que você está precisando. SSD pode ir até 2 TB, também é um SSD bem caro. E tem também uma curiosidade, dá para colocar uma porta de rede Ethernet de 10 GB, né? Se você precisar de uma conexão mais parruda aí no seu setup. E uma outra coisa legal de comentar, especialmente nessa discussão aí da memória RAM, pô, 8 GB é pouco e tal. A gente tem que lembrar que essa máquina é desenhada para o mercado norte-americano, lá para os Estados Unidos. Lá, ela é vendida por $600 e por esse valor é imbatível o custo-benefício do desempenho do M2 no modelo de $600 frente à concorrência. Isso é muito louco, por isso que eu falo que o dia que os PCs migrarem finalmente para o ARM vai ser uma coisa incrível. Então o que a Apple está fazendo com essas máquinas e o custo-benefício, a eficiência energética é muito legal. Sempre que eu falo de um chip M eu tenho que citar isso porque é a tecnologia que a gente gosta de ver evoluindo, né? Então assim, uma outra coisa, tem esses preços absurdos aqui no site da Apple, mas na Go Imports é mais barato, tá? Tem até, inclusive, ó, no momento da gravação desse vídeo, Mac Mini M2 com 8 GB, ó, 256, R$5.200 no Pix. Quanto que é aqui no site da Apple? Ó, ou 5.600 parcelado. Aqui, ó, putz, é quase R$2.000 mais caro. E ainda usando o cupom do Loop Infinito, ó, você tem mais R$100 de desconto. Então o frete é por nossa conta. Bora rodar um benchmark aqui? Olha que legal, fui baixar o Cinebench aqui pra fazer um benchmark. Eu baixei a versão do Windows. Oh, eu burro! macOS, p***. Bora rodar um benchmark aqui então, pra gente mostrar o desempenho do M2 Pro. Tô aqui, ó, com o Cinebench R23. Bom que eu já faço um comparativo aí com... Vamos comparar com a nossa máquina aqui, do estúdio que roda as lives, que a gente acabou de montar, o The Tower Quinto, essa belezura. Se vocês não assistiram esse vídeo, assistam, com uma montagem bem divertida. Então vamos rodar aqui, vamos ver qual é que vai ser a pontuação no multicore. Vamos usar de referência essa máquina aí que a gente acabou de montar. É um exagero, uma comparação injusta, são plataformas diferentes, arquiteturas diferentes, mas o 13700K Core i7 13ª geração marcou uns 25.000 pontos no Cinebench R23, e ele tem mais que o dobro de núcleos, né? Ele tem aí 24 núcleos. Aqui nós temos 10 núcleos e estamos aí nos finalmente do benchmark. E daí os resultados do nosso benchmark na pontuação multicore no Cinebench R23, 11.755 pontos, single core 1.638 pontos. E o que isso quer dizer? Bom, para a gente entender, a gente tem que comparar com outros resultados de outros chips. Vamos lá. Para um rápido comparativo, nós selecionamos outros chips M que a gente já testou aqui no canal. Um detalhe importante é a quantidade de núcleos. No caso dos modelos M ou M Pro, tem várias combinações diferentes que podem afetar o desempenho. Aqui nós escolhemos o M de entrada com 8 núcleos e o Pro intermediário com 10 núcleos. As exceções são o M2 Max e o M1 Ultra, que só tem configurações de 12 e 20 núcleos, respectivamente. Ainda assim, olha só que resultado curioso. No desempenho multicore no Cinebench R23, o M2 Pro marcou menos pontos em relação ao M1 Pro, ambos com 10 núcleos.
Mas existe um motivo para isso. O M2 Pro trocou 2 núcleos de desempenho por 2 núcleos de eficiência em relação ao M1 Pro. Sendo assim, o desempenho multicore acaba sendo um pouco inferior, no máximo o equivalente, mas o desempenho single core é quase 10% superior. E se essa fosse a versão com 12 núcleos, o resultado seria como o do M2 Max, que tem a mesma configuração de CPU. E esse é um ótimo desempenho, mas ainda está bem longe das CPUs de desktops mais atuais, como o 12700K e o 13700K. O single core ainda até entra nessa mesma categoria, mas o multicore está em outro nível. Nesse caso, o número de núcleos acaba fazendo toda a diferença. Agora, uma comparação um pouco mais justa aqui seria um i7 de notebook, como o 12700H. Aqui ele chega mais próximo, mas ainda não bate a CPU da Intel. E é importante lembrar também que esses são apenas alguns testes de um benchmark sintético de CPU. Se a gente levasse em consideração, por exemplo, o consumo energético, a história seria completamente diferente. E ainda assim temos que considerar o desempenho gráfico, otimizações do sistema e exemplos de uso real, que podem fazer uma grande diferença nesses comparativos. E antes da minha conclusão, eu não posso esquecer de dar uma dica muito boa para você que está comprando um Mac Mini ou para você que já tem um Mac Mini. Existe uma dock que vende no AliExpress, que é essa daqui, ó, nesse estilo, que ela é tipo uma docking station com um hub integrado e também aceita um SSD SATA. Você pode colocar ali um SSD de 2,5 para aumentar o armazenamento de uma forma meio fixa no Mac, né? Porque ó, você coloca ali em cima, ele tem o mesmo tamanho, né, do Mac Mini, coloca ali e você ganha conexões na frente. Então você tem aí portas USB, leitor de cartão SD e etc. Assim, não custa muito caro, vocês estão vendo o preço aqui, né? R$158 no momento dessa gravação. Você pode escolher a cor, ó, o prateado aqui, para combinar com esse Mac Mini. E assim, tem vários vendedores, né? O preço pode variar, mas eu vou deixar o link aqui na descrição aí para quem tiver interesse. Então é bem interessante. E também o link da Go Imports com esses preços maravilhosos aqui, ó, do Mac Mini. Lembrando que eles têm promoções também nos MacBooks e vários produtos Apple. Recomendo aí bastante. Dá uma olhadinha no link na descrição. Então vamos lá. Para encerrar esse vídeo, então, qual que é a minha conclusão nesse primeiro teste do Mac Mini M2 Pro? Assim como o M2, e isso vale não só para os Macs Mini, como para os MacBooks também, os MacBooks, o Air M2 e o Pro M2 e Pro M2 Max, que a gente vai ter um vídeo aqui do Pro M2 Max que eu comecei a testar agora. A linha M2, ela traz um upgrade raso em relação ao M1. O M1, ele foi revolucionário em relação aos chips Intel que a gente tinha antes nos Macs, Mac Mini e MacBook. Agora, o M2, até porque não houve muita evolução no chip em si, né? Ele continua sendo um chip fabricado com a litografia de 5 nanômetros, né? A expectativa é que o M3 vá para 3 nanômetros e aí a gente veja aqueles ganhos altíssimos de desempenho, mas por enquanto é uma diferença que ela só é realmente significativa se você conta os segundos ali quando você está fazendo alguma atividade, algum trabalho. Claro que eu estou comparando M1 com M2, M2 Pro com M2 Pro e M2 Pro Max com M2 Max, né? Pro Max é celular. E M2 Max com M2 Max. Quando a gente compara a mesma categoria dos chips, um ganho de desempenho aí de uns 10%, jogando alto ainda, né? Então, eu não recomendo o upgrade se você já tem uma máquina com M1 só por causa disso, melhor esperar o M3. A única ressalva é o design do MacBook Air, que mudou do M1 pro M2, então talvez isso te interesse, não sei. Mas esse ano eu vou falar mais aí desses chips M aqui no canal, a gente vai fazer mais testes, e esse é o primeiro vídeo desse Mac Mini, porque o Nanete vai fazer um vídeo depois, ele ia gravar esse primeiro vídeo, mas como não deu, eu tô gravando ele aqui, e depois ele vai mostrar como ele usa no estúdio de áudio. A gente mostra essa máquina em ação, né, uma aplicação real de estúdio, para vocês entenderem como é o nosso trabalho também. Então é isso, pessoal, no final do vídeo, quero agradecer a Go Imports pela parceria. Se você está interessado em um Mac Mini, MacBook, Mac Studio também tem lá, dá uma olhadinha no site da Go Imports, tem
também outros produtos lá, não só produtos Apple, ó, tô navegando aqui brevemente só para mostrar para vocês, preços muito em conta, os produtos vêm super bem embalados, como vocês viram, e também tem o cupom do Loop Infinito, olha aí, tá na descrição, tá aí na tela, te dá R$100 de desconto em compras acima de R$2.000. E comprando em março, mês que esse vídeo tá indo pro ar, você também concorre a um sorteio de uma GoPro, olha só, tá aqui no site deles também aí, ó, sorteio de uma GoPro Hero 11 Black, então aproveita, porque a Go Imports é confiável, a gente garante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí nos comentários o que vocês querem saber sobre essa máquina, porque em breve Junior na Net terá um vídeo com ele. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!